A floresta amazônica guarda segredos que a humanidade nunca deveria descobrir. Em seu coração mais profundo, onde a luz do sol nunca toca o solo, existe uma região chamada pelos indígenas de Território do Avesso. É lá que ele vive. O Curupira, o guardião que perdeu sua humanidade há tanto tempo que nem se lembra mais. Uma equipe de 6 madeireiros ilegais adentrou o Território do Avesso em busca de mogno raro. Eles ignoraram os avisos dos moradores locais. Riram das histórias sobre o protetor da floresta. Achavam que eram apenas superstições de gente ignorante. Essa arrogância custaria muito mais do que suas vidas. No primeiro dia, encontraram pegadas estranhas na lama. Pegadas humanas, mas viradas para trás, como se alguém caminhasse de costas. O líder do grupo, Roberto, zombou. Deve ser algum índio tentando nos assustar. Eles seguiram as pegadas, sem perceber que estavam sendo conduzidos cada vez mais fundo na floresta. À noite montaram acampamento perto de uma árvore gigantesca coberta de musgo negro. Enquanto faziam fogo, ouviram um som perturbador. O choro de uma criança ecoando entre as árvores. Mas não era um choro normal. Era agudo, desesperado, e vinha de todas as direções ao mesmo tempo, como se a própria floresta chorasse. Lucas, o mais jovem do grupo, jurou ter visto algo se movendo nas sombras. Uma figura pequena, do tamanho de uma criança, com cabelos longos que brilhavam como fogo verde na escuridão. A figura desapareceu em um piscar de olhos, mas deixou para trás um cheiro nauseante de carne podre e terra molhada. Na manhã seguinte, perceberam que suas bússolas giravam sem parar, apontando para todas as direções. Seus GPS não funcionavam. Os celulares estavam mortos, mesmo com baterias cheias. Roberto tentou manter a calma, mas o medo começava a se infiltrar. Eles estavam perdidos, e algo observava cada movimento deles. Foi então que encontraram a clareira. No centro havia dezenas de árvores arrancadas pela raiz, formando um círculo perfeito. No meio do círculo, ossos humanos estavam dispostos em padrões complexos, e cravada no chão, uma lança de madeira com um crânio humano no topo, seus olhos vazios parecendo encará-los. "Corram", sussurrou Miguel, o mais experiente. Mas era tarde demais. Um assobio agudo perfurou o ar, tão alto que todos caíram de joelhos, sangrando pelos ouvidos. Das árvores ao redor, centenas de pares de olhos vermelhos brilharam na penumbra. Não eram humanos, não eram animais. Eram algo completamente diferente. O Curupira emergiu das sombras. Tinha a aparência de um menino de cabelos vermelhos como fogo vivo, sua pele coberta de musgo e cicatrizes antigas. Mas seus olhos eram vazios, sem alma, negros como buracos no universo. Seus pés virados para trás deixavam pegadas que confundiam qualquer rastreador. E ele sorria. "Vocês feriram minha floresta." Sua voz ecoou, gutural e anciã, como se 1000 vozes falassem em uníssono. "Agora eu vou ferir vocês, não com morte rápida, com algo muito, muito pior. Vou transformá-los. Vou fazer de vocês parte eterna desta terra que ousaram profanar." E então ele desapareceu entre as árvores. A caçada começou. Um por um, os madeireiros começaram a desaparecer. Primeiro foi Pedro. Eles ouviram seus gritos, mas quando correram para ajudá-lo, encontraram apenas suas roupas rasgadas e suas ferramentas. No chão, raízes frescas brotavam, ainda pulsando, ainda quentes. Pedro havia se fundido com a terra. André foi o próximo. Ele começou a sentir coceira insuportável. Quando tirou a camisa, viram com horror. Pequenas folhas brotavam de sua pele. Raízes perfuravam seu corpo por dentro, saindo pelos poros. Ele gritava, mas não morria. Apenas se transformava lentamente em algo que não era mais humano nem planta. Roberto tentou lutar. Quando o Curupira apareceu novamente, ele sacou seu facão e avançou. Mas a lâmina atravessou o Curupira como se fosse névoa. O guardião riu, um som que fazia os pássaros caírem mortos das árvores. Com um gesto, cipós vivos envolveram Roberto, penetrando sua boca, nariz, olhos e ouvidos. Roberto foi transformado em um espantalho vivo. Seu corpo foi pregado em uma árvore com galhos que cresceram através de seu torso. Ele não podia morrer.
apenas observar eternamente. Seus olhos ainda se moviam, sua consciência intacta, condenado a testemunhar a floresta por toda a eternidade, sentindo cada árvore cortada como se fosse sua própria carne. Restavam apenas Lucas e Miguel. Eles correram desesperadamente, mas as árvores pareciam se mover, bloqueando cada caminho. O chão se transformava em areia movediça sob seus pés. O ar ficava mais denso a cada respiração. E sempre aquele riso ecoando, o riso do Curupira celebrando sua vingança justa. Miguel tropeçou e caiu em um buraco. Quando Lucas olhou para baixo, viu algo que destruiu sua sanidade. O buraco estava cheio de pessoas semi-transformadas em plantas, dezenas delas. Todos os madeireiros que já haviam invadido a floresta, seus rostos ainda humanos, olhos suplicantes, bocas abertas em gritos mudos, mas seus corpos eram árvores. O Curupira apareceu diante de Lucas e pela primeira vez falou diretamente. Você é o último. Você será meu mensageiro. Tocou a testa de Lucas e memórias invadiram sua mente. Milênios de destruição, bilhões de árvores queimadas, milhões de animais mortos. A dor da floresta se tornou sua dor. Lucas foi libertado, mas não sem custo. Metade de seu corpo havia sido transformada em casca de árvore. Seu cabelo era feito de folhas. Ele sentia cada árvore cortada na Amazônia como se fosse um membro sendo arrancado. E ele sabia, se contasse sua história, ninguém acreditaria. Ele estava condenado a carregar o horror sozinho. Quando finalmente saiu da floresta, 3 meses haviam se passado. Sua equipe de resgate o encontrou murmurando sozinho, metade de seu corpo coberto de musgo vivo. No hospital, ele tentou contar o que aconteceu, mas quando abria a boca, apenas conseguia emitir o som de folhas ao vento e o choro distante de crianças. Hoje, Lucas vive em um hospital psiquiátrico. Mas nas noites de lua nova, ele desaparece de seu quarto trancado. Câmeras de segurança o capturam caminhando pelos corredores, deixando pegadas de terra e folhas. E quando ele retorna antes do amanhecer, traz consigo o cheiro inconfundível da floresta. O Curupira não o libertou, apenas o transformou em um aviso vivo. A floresta amazônica continua sendo devastada, mas aqueles que prestam atenção notam algo estranho. Alguns madeireiros desaparecem sem deixar rastro. Suas motosserras são encontradas cobertas de musgo verde. E nas árvores mais antigas, se você olhar atentamente, pode ver rostos humanos presos na casca, seus olhos ainda vivos, ainda conscientes. O Curupira continua sua vigília eterna. Ele não é um herói, não é um vilão. Ele é a vingança da natureza personificada. E enquanto houver quem desrespeite a floresta, ele continuará sua caçada, transformando invasores em guardiões eternos. Porque na floresta dele a morte seria uma misericórdia. E o Curupira não conhece misericórdia.